Toda a gente anda a falar de inteligência artificial, certo? De como vai mudar o mundo. Mas, sejamos honestos, a conversa é quase sempre muito lá no alto, muito abstrata. Ou é sobre o fim da humanidade, ou é uma utopia tecnológica incrível. Mas, na prática, o que é que isso quer dizer para o nosso dia a dia? Como é que isto muda de facto a nossa forma de trabalhar, de decidir, de viver? Pois, e é precisamente aí que está o problema. Há uma autêntica avalanche de conteúdo sobre IA, mas a grande maioria falha em responder àquela pergunta essencial, não é? A pergunta do e então? Ok, saiu uma nova tecnologia fantástica. E então? Como é que isso afeta a carreira ou o negócio de uma pessoa amanhã de manhã? E é por isso que, para esta análise, vamos usar uma espécie de teste. Vamos chamar-lhe o teste do e então. A ideia é simples. Qualquer conteúdo sobre IA só é realmente útil se conseguir fazer essa ponte, se ligar a tecnologia, que é super abstrata, ao impacto bem concreto. E hoje vamos analisar um projeto que promete fazer exatamente isso. Então, vamos lá ver o material. O que temos aqui é a proposta para um novo canal de YouTube que diz que vai precisamente preencher esta lacuna. O nosso trabalho vai ser desconstruir essa promessa. E o mais interessante é que vamos fazer isto antes sequer de o canal existir para tentar perceber se a abordagem é de facto algo novo. Ok, a primeira coisa que salta logo à vista é o nome, não é? N3X-TLAB, que se lê Next Lab, o Laboratório do Futuro. Isto posiciona-os logo como um sítio de experimentação. E depois temos o slogan, Reprogramando o Pensamento. Uau! É uma afirmação com uma audácia tremenda, convenhamos. E esta estética é super interessante. O uso do leet speak, trocar letras por números, pode parecer uma coisa meio datada, um bocado clichê da cultura hacker dos anos 90. Mas eu acho que não é uma escolha inocente. Pelo contrário, funciona quase como um código, uma referência para quem cresceu com esta cultura digital. Ou seja, é um filtro, uma forma intencional de escolher um público muito específico. É um risco? Claro que é, mas parece-me um risco muito bem calculado. Pronto, e é esta identidade que nos leva direitinhos ao coração da proposta deles. Vamos agora passar da estética, da aparência, para o conceito verdadeiramente ambicioso que está por trás daquele slogan: reprogramar o pensamento. A metáfora que eles usam é mesmo poderosa. A ideia é que os nossos modelos mentais, a forma como pensamos, são como um sistema operativo. Um sistema operativo que simplesmente ficou desatualizado para esta nova era da IA. E a proposta deles é que a nossa intuição, sozinha, já não chega, já não é suficiente para nos orientarmos na complexidade do mundo de hoje. E este exemplo ilustra isto de uma forma brilhante, com uma coisa super concreta: a escolha de uma carreira. Pensem bem, tradicionalmente uma pessoa baseia-se em quê? Na paixão, nos conselhos dos mais velhos, certo? Agora, a ideia de reprogramar isto significa adicionar uma camada completamente nova à decisão. Significa usar uma análise de IA que consegue modelar milhões de percursos, que identifica as competências que vão ser precisas no futuro e que até calcula probabilidades de sucesso. De repente, aquilo que parecia só um slogan passa a ser uma metodologia quase de vida. Vamos então avançar para ver como é que isto se materializa na prática. Porque a metodologia deles é se calhar a parte mais fascinante e também a mais arriscada de todo este projeto. É que eles querem usar a própria IA como um motor que criou o conteúdo. E o ponto-chave é mesmo este. Eles não vão estar apenas a falar sobre IA, não. Eles vão usar a IA para gerar a discussão. O conteúdo principal do canal vai ser cenários sobre o futuro, criados diretamente pela inteligência artificial. E isto é uma jogada de mestre muito inteligente. A história sobre a IA vai ser contada pela própria IA. Pensem nisto. Cada vídeo, cada conteúdo transforma-se numa demonstração ao vivo do poder da ferramenta. É quase como se eles estivessem a dizer: olhem, não é preciso acreditar em nós, vejam o que a máquina consegue fazer. Mas claro, isto abre uma autêntica caixa de Pandora. A credibilidade disto tudo vai depender de uma coisa: transparência. O processo que eles descrevem é uma espécie de funil. A IA gera, digamos, 10 cenários diferentes. Mas depois, um humano escolhe só um para apresentar ao público. E essa escolha, essa curadoria humana, é o ponto mais crítico e, potencialmente, o mais problemático de todos. O que nos leva a esta questão que é fundamental. Se é a IA que gera as opções, mas é um humano que escolhe qual delas contar, então, de quem é a visão do futuro que estamos realmente a ver? É da máquina ou é da pessoa que a controla? O sucesso deste canal não vai depender tanto da capacidade da IA em prever o futuro, mas sim da honestidade deles em explicar como é que usam a ferramenta e, mais importante, porque é que fazem escolhas que fazem. E é precisamente essa honestidade que vai ser testada na promessa mais ambiciosa que eles fazem: a de entregar uma visão do futuro que seja, ao mesmo tempo, clara,
completa e realista. Vamos lá desmontar estes 3 pilares. Clara. Bem, isso é a promessa básica de qualquer bom comunicador. Completa, sinceramente, é impossível. O melhor que se pode esperar é que a abordagem seja holística, que ligue os pontos. Mas é a palavra realista. Essa, para mim, é que é o verdadeiro campo de batalha. Num debate que está sempre a oscilar entre a utopia e a distopia, ser realista é talvez a coisa mais difícil de todas. Mas atenção, o realismo, para ter valor, não pode ser só um meio-termo simpático. Não. Tem que ser uma análise brutalmente honesta dos prós e contras. Significa admitir que, sim, a IA pode criar eficiências incríveis, mas que também vai, muito provavelmente, destruir setores inteiros da economia e que, para esse problema, ainda não temos uma boa solução. Ser realista é muitas vezes ter a coragem de dizer simplesmente não sabemos. E tudo isto leva-nos à implicação final, talvez a mais profunda de toda esta proposta. Porque se eles tiverem mesmo sucesso em reprogramar o pensamento, o que é que isso significa para a nossa capacidade de tomar decisões? No fundo, o que eles estão a vender não é bem informação, é adaptação. A proposta de valor aqui parece ser a de um ginásio para a mente. O canal não se quer posicionar como um simples noticiário, mas sim como uma ferramenta de treino, para nos ajudar a atualizar os nossos modelos mentais para esta nova realidade. E o sucesso ou o fracasso deles vai depender exatamente disto, da capacidade de fazer a ponte entre uma previsão macro, como a logística vai ser 80% automatizada, e a vida micro de quem está a ver. Se eles conseguirem traduzir o abstrato em ações concretas, em coisas aplicáveis ao dia-a-dia, aí sim terão criado algo de um valor imenso. A visão otimista disto tudo é termos a IA como uma espécie de assistente genial. Um assistente que nos ajuda a otimizar as nossas escolhas a um nível quase sobre-humano, a identificar caminhos e oportunidades que, sozinhos, nunca teríamos visto. Só que a contrapartida é igualmente poderosa. E é o risco de, aos poucos, irmos cedendo a nossa autonomia a um algoritmo que, estatisticamente, sabe o que é melhor para nós. Onde é que se traça a linha? Onde é que a assistência passa a ser cedência? E é exatamente esta a pergunta que fica a pairar no ar, uma pergunta que é levantada pelo próprio material que analisamos hoje. Se a IA começa a otimizar as nossas decisões, a nossa carreira, até as nossas interações, a que ponto é que uma escolha otimizada por uma máquina deixa de ser verdadeiramente nossa? É um desafio que vai muito para lá da tecnologia, não é? Toca mesmo no âmago daquilo que significa ser humano.